Fala, Nação Celeste! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão! O Wallace que ainda sonha se recuperar e voltar a jogar pelo Cruzeiro. E pessoal, reforço desejado por Arthur Jorge segue longe da toca da raposa. E zagueiro do Cabuloso é oficializado pro clube da Inglaterra. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso Cruzeirão. Mas antes, aquele pedido importante, hein? Se ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Meu povo, ele que foi contratado na metade de 2024 como uma das principais aquisições da gestão de Pedrinho BH. O Wallace desembarcou na Toca da Raposa cercado de expectativas e com a missão de assumir o comando do meio-campo. Entretanto, quase 2 anos depois, o volante vive um dos momentos mais delicados desde que chegou ao Cruzeiro. Afastado das atividades com o restante do elenco, desde abril, o camisa 5 segue treinando separadamente após um episódio disciplinar envolvendo o goleiro Matheus Cunha, ocorrido logo após a derrota para o São Paulo no Morumbis. Desde então, a diretoria passou a trabalhar com a possibilidade de negociar o jogador, mas os altos vencimentos do atleta, mais o tempo parado, tempo sem atuar aí, dificultam o avanço das conversas com possíveis interessados. Apesar da situação, o Wallace mantém boa relação com boa parte dos companheiros da equipe. Internamente, o volante é visto como um profissional de comportamento positivo no dia a dia e sem históricos de outros problemas no clube. Inclusive, alguns jogadores tentaram interceder junto à diretoria para buscar uma solução que permitisse sua reintegração, mas a possibilidade acabou sendo descartada. Adaptado à capital mineira e com a família estabelecida em Belo Horizonte, o meio-campista não demonstra pressa para deixar o Cruzeiro. Pessoas próximas ao jogador indicam que ele ainda alimenta a esperança de recuperar seu espaço e reconstruir sua trajetória com a camisa celeste, embora essa hipótese não esteja nem em discussão neste momento nos bastidores. O cenário chama ainda mais atenção, porque o Cruzeiro enfrenta carência justamente na função exercida por Wallace. Atualmente, Romero é a única opção de origem para atuar como primeiro volante, o que levou o departamento de futebol a monitorar alternativas no mercado. Um dos nomes observados é de Santiago Souza do Racing, mas sem negociações avançadas até o momento. Segundo dados divulgados pelo próprio clube em seus demonstrativos financeiros, a contratação de Wallace junto ao Udinese da Itália representou um investimento de quase 70 milhões de reais, tornando-se uma das operações mais caras. Dentro de campo, o retorno ficou abaixo do esperado. Desde sua chegada, o volante disputou 46 jogos, marcou um gol e não registrou assistências, alternando entre períodos como titular e reserva de Romero. Pessoal, bastidores do nosso cabuloso, e vai ser difícil negociar o Wallace. Muito tempo parado sem jogar, só treinando separado, Tem a questão aí do alto salário. Então, se o Cruzeiro não abrir mão de uma venda, ser por empréstimo, e ainda pagar grande parte do salário, sei não, hein? Vai ficar bem difícil arrumar um lugar aí para despachar o Wallace do Cruzeiro. Lembrando, pessoal, que o Cruzeiro continua trabalhando nos bastidores para tentar a contratação de Gabriel Peck, um dos principais alvos do clube, para reforçar o setor ofensivo. Apesar do interesse da diretoria e do aval da comissão técnica, a negociação ainda está distante de um desfecho positivo. Segundo o jornalista Samuel Venâncio, os obstáculos financeiros seguem impedindo um acordo entre as partes. A Raposa mantém o desejo de contar com o atacante, mas entende que a operação é muito complexa. Os altos valores envolvendo salário e a negociação com Los Angeles Galaxy seguem sendo um dos principais entraves para esse acordo, para fechar essa negociação. Mesmo tratando Gabriel Peck como prioridade para a janela de transferência, o Cruzeiro encontra dificuldades para avançar nas conversas devido aos custos da operação. O atacante está valorizado no futebol norte-americano, o que torna a negociação muito complexa. A diretoria do Cruzeiro entende aí e segue avaliando possibilidades para tentar viabilizar essa contratação, mas sem comprometer o planejamento
financeiro do clube. Ou com a negociação, caso a negociação não avance, né, o Cruzeiro deverá direcionar seus esforços para o outro nome no mercado. Arthur Jorge considera fundamental a chegada de um ponta canhoto para fortalecer o nosso sistema ofensivo. Por isso, o departamento de futebol já monitora alternativas caso o principal alvo da janela não seja contratado. A estratégia é não ficar dependendo aí de apenas uma negociação. Enquanto tenta, né, contratar uma solução para fechar com o PEC, o clube mantém outras opções em análise para atender aí às necessidades do elenco. O interesse do Cruzeiro em PEC permanece muito forte, mas o cenário ainda exige cautela. Os próximos dias devem ser decisivos para definir se o Cruzeiro conseguirá avançar nas tratativas ou se vai partir definitivamente para um plano alternativo no mercado. E falando aí em transferências, o nosso defensor Bruno Alves, que pertence ao Cruzeiro, foi oficializado nesta quinta-feira como novo reforço do Norwich City. O jovem de 20 anos atuará por empréstimo no clube inglês até junho de 27, em contrato que prevê a possibilidade de aquisição definitiva ao término do vínculo. Ao comentar a transferência, o zagueiro demonstrou satisfação com o acerto, né, e afirmou que a mudança para a Inglaterra representa um passo importante em sua evolução profissional. Segundo ele, desde os primeiros contatos com a equipe inglesa, ficou evidente que o projeto apresentado se encaixava perfeitamente nos seus objetivos de carreira. Olha o que disse aí o jogador, abre aspas, estou muito feliz e entusiasmado com a oportunidade aqui no Norwich. Em todas as reuniões que tive com a equipe, senti que era o lugar perfeito para esta nova etapa da minha carreira. Eles gostam e sabem como trabalhar com jogadores jovens e eu estou entusiasmado com o projeto esportivo. Fecha aspas, disse Bruno Alves sobre o seu novo clube. O Norwich, que disputa atualmente a Championship, né? Divisão de acesso à Premier League, e está sediado em Norfolk, região localizada no leste da Inglaterra. Tradicional no país, o clube tem um símbolo de um canário e utiliza as cores amarelo e verde em seu uniforme. Mesmo com a ida para a Inglaterra, Bruno Alves continua vinculado ao Cruzeiro, com contrato válido até dezembro de 2029. Diretor esportivo do Norwich, Ben Knapper, elogiou a contratação e ressaltou que o brasileiro é visto como um atleta de grande potencial. O dirigente reconheceu que haverá um período de adaptação ao novo ambiente e ao estilo do jogo inglês, mas acredita que o zagueiro possui características que permitem aí um desenvolvimento promissor. Olha o que disse o dirigente, né? O Ben Knapper. Abre aspas, é um jogador que acompanhamos há bastante tempo. O mérito deve ser atribuído à nossa operação de observação e recrutamento, incluindo a presença em campo na América do Sul, que nos posicionou de forma eficaz para concluir este negócio. Estamos todos ansiosos para trabalhar com estreita colaboração com ele na próxima temporada e esperamos também nas temporadas seguintes. Fecha aspas, disse o diretor aí, né, do Norwich. Bruno Alves, que é uma grande aposta do Cruzeiro, mas infelizmente no comando de Arthur Jorge não teve oportunidade e segue aí um novo clube com expectativa de evolução e, é claro, né, uma possível venda definitiva. Então é isso, pessoal. Ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, ó, se ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.